E a notícia é: demitido, trabalhador traficava drogas durante o expediente. O autor foi demitido por justa causa e ele tenta reverter essa situação na Justiça do Trabalho. Primeiro, eu vou trazer a defesa da empresa, que vai explicar certinho por que ele foi demitido por justa causa. Depois eu trago a alegação do autor. Então, a empresa, quando foi se defender, disse o seguinte: que o autor foi preso em flagrante dentro da empresa portando drogas e ele responde um processo criminal, onde a investigação naquele processo lá ficou constatado que ele traficava drogas durante o expediente e ele foi condenado a 7 anos de prisão em regime fechado. Então, por conta disso, a empresa demitiu ele por justa causa. O autor entra com essa ação trabalhista aqui dizendo o seguinte, que essa demissão por justa causa é injusta. Porque na época da demissão da justa causa, o processo criminal dele não havia transitado em julgado. O que significa isso? Significa o seguinte, que ainda cabe prazo para recurso. Então vamos supor que o processo aqui está caminhando normalmente, ele foi condenado em primeira instância, em segunda instância, seja o que for, ele ainda está tentando reverter essa situação. Então pode ser que na instância máxima ele consiga a absolvição dele. Então ele disse o seguinte, que como o processo ainda não havia se encerrado, ainda podia entrar com recurso, o contrato de trabalho dele deveria estar suspenso, deveria estar pausado, congelado. Agora eu preciso explicar para vocês a situação do empregado preso. Olha só, quando o empregado vai preso, o que a empresa pode fazer? Se ela quiser demitir ele por justa causa, a empresa precisa aguardar o trânsito em julgado deste processo. Não pode mais ter recurso no processo criminal. Aí então temos uma sentença definitiva, aquela sentença onde não tem mais como recorrer. Ele foi realmente condenado. Aí a empresa pode demiti-lo por justa causa. É isso aqui que o empregado está dizendo, o autor da ação está dizendo. Outra opção é o seguinte, o contrato de trabalho não é uma opção, de fato isso acontece, já chegou lá na opção. O contrato de trabalho durante todo o processo criminal dele fica suspenso, fica pausado, certo? Então, o que acontece? Ele não recebe salário, 13º, FGTS, nada. A empresa não paga nada para ele. O contrato fica congelado. Se a empresa quiser, agora vem as opções. Se a empresa quiser demiti-lo sem justa causa, é possível. Então, vai a empresa, faz a rescisão do contrato dele certinho, paga tudo certinho para ele, então é possível a demissão sem justa causa. Ou a empresa simplesmente pode esperar que o processo se encerre, não queira demiti-lo e ele volta a trabalhar normalmente. Entenderam aqui? Então, é isso que acontece. Mas este processo tem uma peculiaridade, que é o quê? O crime foi cometido dentro da empresa. A empresa tem a ver com o crime que ele cometeu. Então a empresa não só demitiu ele por justa causa porque ele foi preso, mas por mau procedimento, porque ele estava traficando drogas dentro da empresa. Entenderam aqui? Pois bem, o juiz, quando foi julgar a ação de pedido de reversão da justa causa em demissão sem justa causa para receber todas as verbas trabalhistas e ele ainda pediu danos morais, o juiz julgou, improcedente. Não vai dar nada do que o autor pediu. O juiz analisou o caso e concluiu que as provas todas ali daquele processo criminal, mostraram que o trabalhador praticava tráfico de drogas de forma habitual, sempre, desde o ano de 2021. Então já faz tempo que isso acontece. Inclusive durante o expediente, usando o celular próprio para esta finalidade. A sentença penal, então a sentença lá daquele processo criminal, também comprovou que ele foi condenado a 7 anos de prisão em regime fechado. Segundo o juiz, o tráfico de drogas praticado dentro da empresa é uma falta gravíssima. Então, uma falta grave para a CLT, que destrói completamente a confiança necessária entre as partes e torna impossível a continuidade do vínculo de trabalho. Ele explicou que o fato de o autor ter sido preso não muda a situação, já que a demissão, olha aqui, foi motivada, foi justificada pelo comportamento ilegal e incompatível no ambiente de trabalho. Não foi porque ele foi
preso. Foi porque ele cometeu um crime dentro do trabalho, entendeu? E não apenas pelo fato dele ter sido detido. Concluiu aqui o juiz. Com isso, então, o juiz manteve a demissão por justa causa, a justa causa mantida, e negou também, por óbvio, o pedido de danos morais. O autor ainda pode recorrer para o TRT. Agora, me diga aqui o que foi que você achou desse caso que eu te trouxe hoje.